Amém? Convido você a abrir a tua Bíblia no chororô de Jeremias. É o chororô de Jeremias. O que é isso? Chororô. O que é chororô? É reclamação mesmo, não é isso? Deus chamou Jeremias e falou: Jeremias, eu tenho para você uma grande obra. Jeremias, eu tenho para você um chamado tremendo. Eu imagino que Jeremias olhou e falou: glória, Deus me chama. Quem não ficaria feliz com um chamado desse? O Senhor me chama, aleluia. Eu vou pregar, eu vou fazer. Deus vai usar a minha vida com grande poder e vidas se converterão, pessoas se renderão a Cristo. Oh, aleluia, que bênção vai ser este chamado. E Deus olha para Jeremias e fala: Jeremias, contudo, você vai pregar, você vai falar de mim, mas ninguém vai te ouvir. Ninguém vai se converter, Jeremias. Mas como? E foi assim. Jeremias pregava, Jeremias falava, e o povo não ouvia. Que dor, né? Imagine que frustração para esse profeta. Chamado por Deus, mas parece que ele não viu fruto de nada. Pelo contrário, tudo que ele falava, o povo fazia ao contrário. Preste atenção. Deus foi tão misericordioso com ele, que Deus deu a oportunidade de Jeremias de escrever as suas lamentações. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia de Lamentações, no capítulo de número 3. E antes que você fique assustado com um monte de nome, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, isso não são os filhos de Jeremias, por favor. Isso são apenas letras do alfabeto hebraico. Ok? Diz assim a palavra: disso me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Algumas traduções: quero trazer à memória o que me dá esperança. O que me dá esperança. Já percebeu como que as nossas lembranças influenciam diretamente a nossa vida hoje? Quer sejam boas, quer sejam ruins. Preste atenção. Olha para mim. Como que as nossas lembranças, como que aquilo que vivemos no passado tem o poder, tem a capacidade de influenciar o nosso presente? Quem aqui, quando olhou para um momento da sua vida, não se recordou de algo do passado que trouxe tristeza e hoje está triste por causa de um passado triste? Quem aqui nunca se lamentou? Quem aqui nunca sofreu por causa de sofrimentos não de agora, sofrimentos que viveram? E algumas cicatrizes ficam pelos nossos corpos, é verdade. E quando você olha aquela cicatriz, parece que você se remete, você lembra daquela dor que você viveu. Eu tenho aqui na minha canela uma cicatriz bem grande de um acidente de moto. E quando eu olho para essa minha canela, esse corte muito grande que tem na minha canela, e vejo a cicatriz, eu me recordo da dor que senti naquele dia. Mas também, da mesma forma que nos recordamos daquilo que nos traz dor e sofrimento, também nos recordamos daquilo que nos traz alegria. Quem aqui, num momento de tristeza, já não pensou: puxa vida, quantas bênçãos o Senhor já derramou sobre a minha vida, quantas vitórias eu já consegui, e isso trouxe conforto e alegria ao seu, ao meu, ao nosso coração, na verdade? Então você percebe que a lembrança tem a capacidade de transformar o meu presente. É exatamente isso que o profeta Jeremias está dizendo. Esse profeta vivia um momento terrível, o seu povo foi completamente destruído, o seu povo foi arrasado, os sacerdotes se corromperam, o povo se perdeu, ninguém
mais buscava a Deus. E ele, quando vê o seu povo destruído, ele chora copiosamente. E se você ler o início do capítulo 3, você vai ver um homem amargurado, um homem sofrido, um homem que diz que o Senhor transpassou os seus rins como com flechas. Um homem que diz que o Senhor se esqueceu dele, que o Senhor abateu a alma dele. Mas no versículo de número 21, ele diz algo tremendo para nós. Ele diz: eu quero trazer a minha lembrança, eu quero trazer a minha memória, eu quero me recordar no meu coração, e quando eu me recordo, eu tenho esperança. O nosso passado tem coisas boas e tem coisas ruins, vitórias e derrotas, momentos de alegria e momentos de nem tanta alegria assim, momentos que queremos lembrar o tempo inteiro e momentos que queremos esquecer. Mas quem define o que eu vou trazer à minha memória sou eu. Quem define aquilo que vou me recordar sou eu. Por isso, se você entrou aqui nessa noite com o coração abatido, amargurado, eu quero dizer para você quem dá esperança para a tua vida. E esperança depende daquilo que você tem se lembrado. O tema da mensagem de hoje é: lembre-se. Sim, lembre-se. Eu quero tratar algumas coisas com você nessa noite. Eu quero trazer à sua memória alguns fatos importantíssimos para a tua caminhada. Quem sabe você ainda está frio na tua caminhada porque você se esqueceu de algumas coisas que nessa noite eu quero lembrar a você. Quem aqui nunca viveu um momento assim? Estava perdido, não sabia o que fazer, quando alguém disse: ei, lembra do titio? Procura o titio, que o titio tem dinheiro para ajudar. Você, puxa vida, eu vou lá no titio, eu vou lá no papai, eu vou lá na mamãe, no vovô. Olha, quem aqui não trouxe à sua memória uma lembrança que você naquele momento de tribulação não conseguia se lembrar? E quando estamos em momentos de tensão, é incrível, parece que nossa mente bloqueia. Nós não conseguimos mais nos lembrar de coisas simples, coisas que vão salvar a nossa vida. E nessa noite, eu quero fazer algumas lembranças a nós. A primeira delas encontra-se no livro de Efésios, no capítulo de número 2. Eu convido você a abrir a tua Bíblia, no livro de Efésios, no capítulo de número 2. Verso de número 11. O apóstolo Paulo começa chamando-nos a atenção sobre a lembrança. Como é que está na sua Bíblia aí no verso de número 11? Portanto, repita após mim. Portanto, lembrai-vos. Lembrai-vos, essa é a palavra, lembrai-vos. O apóstolo começa dizendo: irmãos em Éfeso, lembrai-vos de que vós em outro tempo eram gentios na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Verso 12: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeira coisa que eu quero lembrar a você, meu amado: um dia você esteve sem esperança, um dia você esteve sem Cristo, um dia você esteve alheio, um dia você esteve fora da promessa de Deus. Isso é verdade. Nós éramos pecadores, afastados, destituídos da glória de Deus, conforme Romanos capítulo 3.
pecado reinava em nós. As nossas obras eram más, os nossos pensamentos eram maus. Sabe por quê que hoje a humanidade sofre tanto? Sabe por quê que hoje a sociedade sofre tanto? Porque o homem continua sendo mau. A sua malícia, os pensamentos são maus, as produções são más. Tudo o que fazemos é mal aos olhos de Deus. O padrão de santidade de Deus, meu irmão, é um padrão muito exigente. E segundo a palavra, nós não poderíamos nos achegar a Deus. Nós não poderíamos estar aliançados com Ele, pactuados com Deus. Eu quero lembrar a você, eu quero lembrar a nós o que nós éramos. Por que está no passado? Porque nós éramos. Nós éramos rejeitados, nós éramos não declarado povo, nós éramos estranhos, nós éramos forasteiros, nós estávamos longe. Mas eu quero dizer para você que hoje nós somos colocados perto de Deus. Hoje nós somos chamados para estarmos perto, aliançados, pactuados com Cristo. Quantos estão pactuados com Cristo nessa noite? Levanta sua mão. Você está pactuado com Cristo? Sim. Sim. Você está levantando a mão porque eu estou incitando você a levantar? Ou verdadeiramente em seu coração arde uma fé que está dizendo: sim, eu tenho um pacto com Cristo, eu tenho uma aliança com Cristo. Eu não merecia. Eu não tinha mérito algum, e diz a palavra que mesmo nós estando mortos em nossos pecados e iniquidades, Ele nos deu vida. Diz assim o primeiro verso do capítulo 2 de Efésios: Ele nos deu vida. Olhe para mim, Ele te deu vida. Por que você anda cabisbaixo? Por que você anda por aí dizendo: ah, Deus, por que a minha vida está assim? Deus, eu não consigo mais produzir coisas boas. Deus, por que o mundo anda de mal a pior? Saiba, meu amado, que Deus te deu vida, e isso é o suficiente para você e eu nos alegrarmos na presença dEle. Muitas vezes nos esquecemos da onde Cristo nos tirou e onde Ele nos colocou. O salmista diz que Ele nos tirou do lamaçal, de um charco de pecados, e nos colocou sobre a rocha, e nos firmou o passo, e colocou em nossos lábios um novo cântico, um novo hino, um hino ao Senhor nosso Deus. Será que você não se esqueceu disso? Será que hoje você não está mais se lembrando disso? Da onde Ele te tirou, da onde Ele nos tirou e onde Ele nos colocou? Estávamos sem Deus, estávamos sem esperança, estávamos longe da presença. Eu ia pular para outro assunto, mas eu quero falar com pessoas aqui nesse lugar. Não se esqueça jamais da onde Cristo te tirou. Não se esqueça jamais da onde Ele buscou você, da onde Ele tirou você, do meio da sua família. Muitas vezes Ele te colocou em um lugar novo, te deu uma vida nova. Estou fazendo aqui uma propaganda da igreja, não, mas verdadeiramente te deu uma nova vida, uma nova história. Você acha isso pouco? Até quando você vai continuar murmurando por aquilo que você ainda não tem, por aquilo que você ainda não conseguiu, por aquilo que você ainda não alcançou? Traga a tua memória hoje da onde Ele te tirou. Vou dizer a alguns aqui:
Se não for o Senhor, nem vivos estaremos. Se continuássemos a viver naquela vida, se continuássemos a viver daquele modo, se continuássemos a viver naquela mesma história, hoje a nossa história, de repente, já teria se findado. Amém? Amém? Amém. Verso número 13 do capítulo 2 de Efésios diz o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Eu posso? Você entendeu o que eu acabei de ler? Seja verdadeiro comigo aqui. Esqueça agora a gente fica nesse ritual de igreja, né? Olha para mim. Você compreendeu o que nós acabamos de ler? Sim ou não? Quem não compreendeu, seja sincero, levanta a mãozinha, isso aí, eu não compreendi. Só a irmã ali? Só ela? Opa, mais uma corajosa. Só duas? 3. Mais alguém? Sabe por que eu estou achando que nós não compreendemos? É mais ou menos assim. Alguém chegou para você, que jovem bonito aqui, eu, apoiando aqui. Alguém chegou para você, Apô, toma para você um chequinho aqui. 100 mil. E aí? Imagine que seja verdade. Eu não tenho esse dinheiro. Se tivesse, poxa, teria prazer em dar a você. É esse? É merecedor. É merecedor. Olha para mim. Te deu o cheque. Toma, pega aqui. Pronto. E aí? A sua reação é essa? Antes é 100 mil reais? É isso aqui? Hein? Vai ficar assim? Alguém ficaria assim? Não! É dinheiro, meu irmão! Tá aí certinho. Alguém ficaria assim? Por que não? A menos que ele não tivesse entendido. Não é isso? Não tivesse, não. Que não precisa, né, querido? Oh, meu Deus! Ao menos que ele não tivesse entendido. Que é que muitas vezes acontece conosco. Nós não entendemos o que Cristo fez por nós. Eu vou clarificar bem rapidinho. Quantos aqui são pecadores? Todo mundo? Amém. O que o pecado tem como consequência? A morte. O que é a morte? ausência de Deus. Separação. Tá lá, Deus larga você aqui. Por quê? Porque Deus não coabita com o pecado. Deus ama o pecador, sim, mas odeia o pecado. Isso é verdade. Então nós estamos longe. Nós somos declarados inimigos de Deus. Pensa bem comigo aqui. Imagine que você é inimigo de um ser que é todo poderoso, que pode fazer todas as coisas, que é santo, que nada é oculto aos seus olhos, e você é inimigo desse ser. É uma boa ideia ou uma má ideia ser inimigo desse ser? Péssima ideia! Péssima ideia! Às vezes eu algumas pessoas, Deus castiga aquele irmão. Coitado de nós, se recebêssemos o castigo de Deus mesmo. Péssima ideia! Aí vem Jesus e fala assim: Pai, eles são pecadores. Eles não conseguem fazer o que é certo. Eles não conseguem viver uma vida santa. Por isso, eu vou fazer
aquilo que eles não conseguem. O que nós acabamos de ler, meu amado, é que Jesus Cristo se fez homem, como eu e você. Cumpriu a exigência da lei. E fez o quê? Reconciliou este homem com Deus. Nós somos reconciliados. Nós somos colocados novamente em paz com Deus. Sabe por que você hoje pode orar a Deus e Ele te ouve? Porque você foi reconciliado. Sabe por que Deus ouve a tua oração hoje? Porque você foi reconciliado. Sabe por que você está aí chorando, respirando? Porque você foi reconciliado. Isso é pouco bom ou é muito bom? Isso é maravilhoso. Por que continuamos ainda a reagirmos dessa forma? Fomos reconciliados com Deus.